Quem tem um método de vendas bom não está nem aí para a concorrência. A concorrência só vende quando nós somos incompetentes, improdutivos, fazemos besteira. Então vamos lá. Como vender muito sem dar desconto? O cliente às vezes não dá nem tempo de falar bom dia, quanto eu quero desconto, qual o preço, só fala de preço. Meu cliente quer, eu quero desconto, qual o preço. E o que eu vou falar aqui agora, eu vou resumir um dos meus treinamentos aqui numa live, ok? Os pontos principais para você conseguir vender muito. E não só. Então, número 1, vender sem precisar dar desconto. Número 2, vender muito, vender grande quantidade para você parar de passar sufoco aí na sua empresa, na sua casa, acabar com esse medo de quebrar, esse desespero dessa merda. E se eu quebrar, eu vou ter que virar funcionário dos outros, vou ficar todo endividado. Então vamos lá. Eu vou passar sobre os 5 passos aqui. Número 1, entender quem é o seu cliente ideal. Eu já postei isso em várias imagens, várias vezes uma imagem você deve ter visto. Público-alvo é um mercado maior, ok? É todo mundo que tem condições de comprar o seu produto ou o seu serviço, é grande. E cliente ideal é um pedaço desse público-alvo, só que é o pedaço mais lucrativo. É o pedaço do seu público-alvo que faz você vender muito mais. O seu cliente ideal, ele sabe que tem um problema, ele quer resolver o problema dele, ele aceita, ele sabe que o problema dele dá muito problema, atrapalha, incomoda. Então ele tem um problema, sabe que tem um problema, tem pressa para resolver o problema, ele aceita pagar o preço justo, ele não pede desconto. Esse é o cliente ideal. Quando você descobre quem é o seu cliente ideal, você direciona todas as suas ações para esse cliente ideal. Dessa forma, ele tem muito mais chance de comprar com você. Porque quando você descobre quem é o cliente ideal, você descobre quais as razões que ele tem para querer comprar com você. E você adapta a sua comunicação, a sua abordagem, o seu script de vendas para esse cliente ideal. Então, vamos lá. Número 1, entender quem é o seu cliente ideal. Número 2, descobrir o que o seu cliente ideal quer ouvir para comprar com você. Então, tudo baseado na integridade e na ética, mas você adapta a sua comunicação para o que esse cliente ideal quer ouvir. Número 3, quando você conhece o seu cliente, sabe quem é, conhece o cliente ideal, sabe dos problemas dele e você, na sua apresentação de venda, você fala dos problemas do seu cliente de uma forma muito mais clara, mais detalhada do que ele mesmo falaria, ele fala assim, porra, esse cara conhece tudo do meu problema, caramba, ele sabe o que eu estou passando. E quando você se coloca, quando o cliente percebe que você é um profundo conhecedor do problema dele, ele já entende que você é um especialista na solução desses problemas. Aí ele fica querendo comprar com você. E aí, por exemplo, o Alexandre Carneiro comentou ali no YouTube. E a concorrência, como fazer? Cara, quando você entende quem é o seu público-alvo, descobre o que ele quer ouvir para tomar decisão de compra com você. E na sua conversa com o cliente, você mostra que você conhece melhor o problema dele do que ele. Você não diz, eu conheço o meu problema melhor, o seu problema é melhor do que eu. Não. Você mostra nas suas palavras, na sua abordagem, o cliente percebe que você conhece muito o problema dele, ele vê você como especialista na solução do problema dele. E aí, o teu concorrente pode ter preço menor, o seu concorrente pode ser preço maior, que você vai vender mais. Porque venda é método. Quem está vendendo pouco é porque o método está errado. E uma outra coisa importante, quem tem um método de vendas bom não está nem aí para a concorrência. A concorrência só vende quando nós somos incompetentes, improdutivos, fazemos besteira. Porque número 1, quando eu entendo quem é o meu cliente ideal. Número 2, quando eu descubro o que o meu cliente ideal quer ouvir para comprar. Número 3, quando eu conheço os problemas do meu cliente ideal melhor do que ele e deixo claro isso. Ao cliente fala que tem um problema, eu falei, nossa, eu sei desse problema. Normalmente os meus clientes têm esse problema. E além disso, esse problema logo vai acontecer esse outro também. Aí o cliente, caramba, já está acontecendo. Eu falei, então, e vai aparecer esse outro ainda. Então, quando você
demonstra conhecer melhor do que ele o problema dele, ele fala, porra, cheguei no lugar certo. Esse cara não vai me fazer perder tempo porque ele sabe o que eu preciso. E aí você gera valor. O que é gerar valor? Lembrando, preço representa o que o cliente paga e valor representa tudo o que ele recebe. Todos os impactos positivos que o seu produto ou seu serviço gera para o cliente. E aí você gera tanto valor para ele que o cliente fica assim, nossa, esse cara sabe do que eu estou passando, esse cara, caramba, eu vou receber mais do que eu vou pagar. Nossa, o produto ou serviço desse cara deve ser muito alto, porque é muito bom, eu estou vendo que é muito bom, porque você está falando exatamente o que ele quer. Você aborda os pontos do seu produto, do serviço, que o seu cliente quer ouvir. E aí quando você gera tanto valor, o cliente, nossa, o preço deve ser muito alto, caramba, mas deve valer a pena, mas deve ser muito alto, caramba, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? E aí quando você, aí outro ponto, aí você vem eliminando as objeções de compra antecipadamente. Vamos lá, por que tem muita gente que fala, ah, Sérgio, me ajuda, eu sei vender direitinho. O meu único probleminha tá no fechamento. Aí eu falo, tá nada. Se você, tem gente que fala, Sérgio, eu faço tudo direitinho. Aí no fechamento eu tô com um probleminha. Aí eu não tô vendendo nada. Aí eu falo, você não tá com um probleminha no fechamento, você tá com problema em tudo. Porque um fechamento não salva um processo de vendas mal feito. Ok? O fechamento não salva o processo de vendas mal feito. E além disso, uma apresentação de vendas bem feita com o fechamento mal feito também perde venda. Então, quem acha que está com problema no fechamento, na verdade, está com problema em tudo. Porque a venda acontece, o cliente fica querendo comprar antes de saber o preço. Esse, quando é possível, esse é o segredo. É você gerar tanto valor para o cliente ficar com vontade de comprar antes de saber o preço, antes de saber o fechamento. E se você fizer da forma que eu ensino os meus alunos, você vai gerar tanto valor que o cliente fala assim, quando chegar na hora, e ele aí, quanto é? E você fala o preço, ele, poxa, eu pensei que o preço era mais barato, era mais alto. Quando o cliente diz que o preço está caro, não é que quando ele pede desconto e o preço está caro, na verdade não quer dizer que o preço é alto. Digamos que aqui seja o preço. Não quer dizer que o preço é alto. O que ele quer dizer é que o que ele percebeu que ele vai receber, que é o valor, não vale o preço. Então o segredo não é baixar preço. O segredo é aumentar valor. Ok? E quando você faz isso na parte de geração de valor, pode ter alguma coisinha, ele começa a criar no racional, na mente dele, razões para ele não comprar. E aí você faz o último ponto, que você durante a sua apresentação, você vem eliminando objeções de compra da pessoa. Você vem matando as objeções durante a sua apresentação, antes de chegar na hora do fechamento. Você já vem matando, pá. Ah, tem cliente que fala, se preocupa com isso, não sei se é o seu caso. Aí ele fala assim, ah, é sim, eu me preocupo. Cara, mas você não precisa se preocupar por causa disso. O cliente, olha só, tem outros clientes que ficam preocupados com isso, mas não precisa se preocupar. No meu caso, eu falo isso. E aí você vem eliminando as objeções antes que o cliente lembre delas, antes que elas se instalem na mente do cliente. Para aí sim, quando você chegar no fechamento, se você conhece o seu cliente ideal, você falou tudo que ele queria ouvir. Você mostrou várias razões de compra baseado na forma dele de passar. Você deixou claro que conhece todos os problemas dele e como resolver. E ele viu que se você conhece os problemas, você é especialista na solução. Você gerou valor. Fez ele imaginar que o preço ia ser muito alto. Eliminou as objeções. Aí quando chega na hora, o cliente fica querendo comprar com você. Eu vou botar aqui um exemplo de um aluno meu, o Elton, que é de São Paulo. Olha só, o Elton de São Paulo, olha o que gerou para ele conhecer o público-alvo, olha só. Eu comprava 100 barras do material e ficava um mês para vender. Numa forma maçante, sofrendo, pedindo a Deus e se martirizando. E quando eu entendi o que era o meu público-alvo, aí, ou seja, de 100 barras,
eu estou cortando uma média de 2.500 barras por mês. Então, olha só qual foi o entendimento. O Elton trabalha com ferragem de obra em São Paulo, no subúrbio de São Paulo. Então, o que acontecia? Ele tinha dificuldade, ele ficava na loja dele esperando o cliente chegar para querer comprar com ele, na loja dele. E aí ele entendeu, diz ele que quando ele comprou, meu aluno no Venda Turbinada VT7, do meu treinamento mais completo. E ele disse que quando ele se inscreveu, ele estava apertado de grana, com medo de faltar grana, jantar, comida na mesa para as filhas dele. Ele se inscreveu no VT7 e no módulo 1, no módulo 2, eu falo sobre público-alvo, né, sobre cliente ideal. Ele disse que ir lá e não entrava, ele custou a entender, mas a hora que ele conseguiu entender, ele multiplicou a venda dele por 25 vezes. Gente, olha só, ele não aumentou não, ele multiplicou por 25 vezes. Ele comprava e cortava 100 barras de ferros por mês e passou a comprar e cortar. Como é que é? Era 100 e foi para 2.500 barras de ferro. Já estava no terceiro carro. E aí começou a ganhar dinheiro, cara. Mas o que foi? O produto era o mesmo. A loja dele era no mesmo ponto. Ele era a mesma pessoa. Ele só entendeu quem era o público-alvo, onde o público-alvo dele está e como mudar a comunicação para quando ele abordar o cliente ideal, que é aquele cliente mais lucrativo, ele falava o que o cliente queria ver. O cliente, eu quero comprar com você. Ele multiplicou, acho que levou 3 meses, se eu não me engano, para multiplicar por 25 vezes. Tem exemplo legal? Gostaram desse exemplo? Vou dar outro exemplo aqui, que também, tem gente que fala, Sérgio, mas como é que eu vou entender público-alvo no varejo? Olha o caso do Alberto. Olha só. Olá, eu sou o Alberto, eu sou aqui da cidade de Urucuia, Minas Gerais. E aqui eu sou sócio de 3 empresas de 3 ramos diferentes. Supermercados, loja de material para construção e postos de combustíveis. E eu sou aluno do Venda Turbinada VT7. E eu estou aqui para agradecer o Dr. Vendas pelo impacto que o treinamento que o Venda Turbinada tem causado aqui em nossa empresa. Antes do VT7, por exemplo, eu nem imaginava que era possível, ou mesmo pensava que não era importante, definir o público-alvo da empresa. Eu não achava que era possível, porque você imagina definir o público-alvo de um supermercado numa cidade pequena. A gente tem aquela impressão que parece que eu tenho que atender todo mundo. E sim, tem que atender todo mundo mesmo. Mas durante a análise nós percebemos do supermercado e no material de construção, por exemplo, que o público é muito homogêneo, ele é muito parecido. E ele tem interesses e medos que são muito parecidos. E depois da gente descobrir esses interesses, esses medos dos nossos clientes e mais um montão de coisa ali na análise que a gente faz do público-alvo, eu pude criar alguns produtos e serviços específicos para atender meu público-alvo e assim parar de perder tempo. Porque a gente fazia muita ação que perdia tempo, na verdade, porque não atendia o nosso público de fato de interesse, a gente estava atendendo uma micro-minoria, né? E estava gastando dinheiro, estava rasgando e jogando dinheiro fora. Então, por exemplo, hoje eu estimo que o impacto só de despesa, uma coisa que eu nem imaginava com esse curso, é que eu tenho uma redução de despesa em torno de 100 a 105 mil reais ao longo do ano de 2020, só de percepções que eu tive ao fazer o levantamento do público-alvo, coisas que vão me fazer poder mudar as minhas ações e direcioná-las a eles, né? Ao invés de ficar rasgando dinheiro com qualquer coisa, fazendo qualquer coisa por aí. Ainda no caso, por exemplo, da loja de material de construção, alguns vendedores participaram com a gente do estudo para descobrir o público-alvo e alguns deles me falaram, Alberto, está mais fácil vender. O comprador está confiando mais em mim, ele está se abrindo mais, ele está comprando mais. Porque, claro, ao momento que você entende o seu cliente, você consegue direcionar ele para aquele produto que atende ele melhor e, consequentemente, ele vai acabar comprando mais ou vai acabar se fidelizando com maior força em relação a você. Esses 2 exemplos eu apresentei para você entender que quando você
não sabe quem é o público-alvo ou o cliente ideal com mais chance de compra, você perde muito tempo. É como se você atende todo cliente igual. É como se você falasse, a pessoa chegasse falando alemão e você atende ela em japonês. E aí não conecta. Não tem conexão. Eu tenho várias pessoas que brincam. Porra, parece bruxaria. Eu falo, que bruxaria nada, pô. Ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre como descobrir o público-alvo. O público-alvo é toda pessoa que tem condições de comprar com você. Então vamos lá. Primeiro ponto, você vai fazer algumas perguntas para quem comprou e algumas perguntas para quem não comprou, para você descobrir qual é o motivador de compra e qual é o inibidor de compra. Número 1, qual foi o fator principal que levou você a comprar com a gente? Aí você anota as respostas exatas, as palavras exatas da pessoa. Segunda pergunta, o que você mais gostou e o que você menos gostou quando eu fiz a oferta para você? Segunda pergunta. O que mais gostou é um motivador de compra. O que você menos gostou é o inibidor de compra. A terceira pergunta. O que você não aceitaria se eu tivesse falado ou você tivesse visto? Você anota também. O ideal é que você faça essas perguntas para 20, 30, 40, 50 pessoas e anote exatamente as palavras, as respostas que a pessoa der. As palavras exatas. Ao anotar as palavras exatas, e depois você consegue, eu ensino lá como, você separar e identificar quais respostas motivadoras que mais se repetiram e quais as respostas inibidoras que mais se repetiram. Beleza? O que mais se repetiu de bom e de ruim. O que mais se repetiu de motivador, você vai anotar e você vai incluir a partir daquele momento, o tempo todo, essas explicações. Esses motivadores de compra. Você vai pegar os inibidores de compra e você vai avaliar como é que você elimina aquela inibição de compra. Que isso é uma objeção. Ok? Como você elimina? Explicando alguma coisa do seu produto ou do seu serviço que você não tinha entendido, ou algo que você acreditava que não era tão importante, mas na cabeça do seu cliente você avalia, ele avalia que é importante, a partir daquele momento você vai ter que falar. Então você entende o que motiva e o que inibe. O que motiva você passa a repetir a partir desse momento, o que inibe você passa a eliminar essa objeção o tempo todo. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Você já ouviu aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde? Que a vida dos outros parece sempre mais fácil que a gente? Acontece o seguinte, quem trabalha com produto, fala, Sérgio, fala para mim, trabalhar com produto é muito difícil. Bom é trabalhar com serviço. Serviço é molinho, não tem os problemas de estoque, de logística. Quem trabalha com serviço, fala para mim, Sérgio, trabalhar com serviço é foda, é muito difícil. O legal é trabalhar com produto. Porque serviço não tem prova, é uma ideia, no produto a pessoa vê. Então, quem trabalha com produto fala que melhor é serviço, quem trabalha com serviço fala que melhor é o produto. Todo mundo acha que o seu é mais difícil. Quem trabalha com produto ou serviço varejão de preço baixo fala, Sérgio, varejão, preço baixo é uma merda. Legal é trabalhar com preço alto, que é só gente rica. Quem trabalha com produtos de luxo ou produtos de preço alto fala, Sérgio, trabalhar com preço alto é uma merda. Bom é trabalhar com varejão. O que quer dizer isso? As pessoas sempre acham que o seu é mais difícil. Aí acontece, por exemplo, o que eu estou explicando aqui, vamos lá, as técnicas que eu ensino, o método que eu ensino, serve para você que trabalha com produto ou serviço. Para você que trabalha com produto de preço baixo ou preço alto. Serve para você que trabalha. Se você conversa com uma pessoa, se é uma pessoa, essa pessoa tem cérebro, ela pensa, esse método serve para ela. Mesmo que você trabalhe com B2B. Para quem não sabe, B2B é uma empresa vendendo para outra empresa. E quem trabalha com B2C
é uma empresa vendendo para o cliente final. Então, independente, porque mesmo quem trabalha com B2B, mesmo quem vende para uma empresa, mesmo que seja uma multinacional gigante, quem está sentado lá comprando é uma pessoa. Ok? É uma pessoa. Então, as pessoas geralmente perguntam, Sérgio, mas será que serve para o meu negócio? Serve para todo mundo. Não importa com que você trabalha. Se você trabalha vendendo para uma pessoa, se você é um profissional de vendas, um profissional autônomo, se você conversa ou pessoalmente, ou por telefone, ou pela internet, por exemplo, funciona tanto que eu tenho vários alunos que têm lojas virtuais, tem site de produto pet, loja de vinho, loja de celular, e aumentaram tem um monte de depoimento aqui. Aí o Ed, empreendedor, qual o gatilho certo para alcançar o nível de vendas? O Ed, olha só, boa pergunta do Ed. Ele quis perguntar, qual o gatilho mental? Não tem, Ed, não tem atalho, não tem uma solução única. Não existe uma frase que vende muito. Não existe um gatilho, existe um método. Você tem número 1, é o tema aqui da live. Entender o cliente, quem é o seu cliente ideal com mais chance de compra. Pesquisar o que ele quer ouvir para tomar decisão de compra. Estudar dores, medos que ele tem, desejos e sonhos. Criar argumentos para vender o produto ou serviço baseado nas dores, medos, desejos e sonhos. Entender o que ele vê como valor para eliminar as objeções. Então existe um método. Não tem uma palavra mágica. Não tem um gatilho mental mágico.